Olá amigos, boa noite. Pessoal, gostaria de chamar a sua atenção neste momento. Eu queria falar um assunto aqui muito importante, né? Estamos vivendo tempos sombrios, tempos difíceis, no qual a humanidade está se desesperando a cada dia, porque muitos meios pelos quais nós teríamos a certeza de que estaríamos nos representando bem, que seria o sistema político, os políticos brasileiros, isso tem se desvaído aos poucos. E aí, com isso, ficamos à mercê da sorte em uma sociedade cruel, como é a sociedade dos últimos tempos, hoje em dia. Tá? Então, nós temos dois problemas muito graves, né, nos dias atuais, nos tempos atuais, né, que é a guerra política e a guerra espiritual. Na guerra política, nós podemos contemplar, ver tantas coisas absurdas acontecendo, porque, na verdade, os políticos eles representam, né, a vontade, ou melhor, eles teriam que representar a vontade do povo, né, através dos seus cargos eletivos, né, e assim estaríamos dando uma oportunidade para que os políticos eles representem o povo brasileiro. Então é importante que todos nós venhamos a compreender o que é a política, a compreender o que é a tão grande importância do seu voto. Nós temos um grupo no Supremo Tribunal Federal, era um grupo que antigamente as pessoas tinham mais apreço, mais carinho, né, e mais acreditava mais nesse grupo. Mas hoje nós podemos ver que alguns deles eles têm se levantado fazendo militância e fazendo política dentro da instituição. E o que nós podemos fazer para combater tudo isso? É necessário que todos, sem exceção, que todos nós que votamos, escolha, que o tempo das eleições está chegando, a guerra está cerrada para que as pessoas de bem não dominem, não consigam fazer o seu trabalho nesse país. E com isso, a situação tem ficado de uma maneira tão ruim que muitas pessoas estão tentando, até querendo desistir de morar no nosso Brasil. Mas nós temos tudo nas mãos, que o poder emana do povo, né? Nós temos o poder. E esse poder foi dado aos políticos para representar a sociedade, para representar o cidadão. Mas você tem sido representado por esses homens? E é necessário que nós venhamos fazer uma peneira nesses últimos tempos, em relação à eleição 2022, é muito importante a gente prestar bem atenção no grupo de senadores. Por quê? Porque o único poder, né, que pode limitar através de medidas, através de CPIs, sabe, do Supremo Tribunal contra o Supremo Tribunal Federal, são os senadores. Então é importante que a gente comece a observar quais são os senadores que é a favor da lava-toga, quais são os senadores que é a favor do limite do cargo de ministros, né? Abrir CPI, quais são os senadores que são a favor. Nós sabemos que existem muitos senadores que eles estão com processos enganchados lá no Supremo Tribunal Federal, então eles não podem fazer nada contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eles correm risco de serem presos, né? Então,
eles vão fazer de tudo para não mexer nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Mas, volto a dizer, é importante, muito importante, que nós venhamos a escolher melhor os nossos senadores. Tá? Antigamente, o político profissional era o mais certo a se votar, né? Mas hoje em dia, os políticos profissionais são os piores que existem. Hoje você vê que foi aberto espaço para pessoas comuns, né? Donas de casa, agricultores, empresários. Foi aberto espaço para entrar na política e eles estão representando muito bem, né? Com exceção também, né? Claro. Mas a grande maioria dos políticos profissionais que só viveu da política a vida inteira, reclamando, né? Eles estão sendo mais imposição do que oposição ao governo, querendo que tudo aconteça de forma ao contrário, para que esse governo não faça algo bom para o país, para a população, porque eles querem o poder pelo poder. Eles querem atrapalhar para que o nosso Brasil não ande. Então é importante, gente, que a gente faça isso. Agora, nesses últimos tempos, tem ministros aí que têm se levantado contra o cidadão comum. Hoje em dia, a política, ou melhor, a democracia e a nossa Constituição, ela está sendo relativizada. Ela está sendo está seguindo o curso de acordo com o entendimento de alguns ministros que tomam uma decisão monocrática e fica por isso mesmo. Ministros que perseguem pessoas que pensam o contrário, que falam contra. Gente, o poder emana do povo, o povo tem que falar mesmo. O que nós não podemos é sair para quebra-quebra, fazer baderna, mas como cidadãos que pagamos impostos, inclusive muito caros esses impostos, é necessário que você possa ter direito de fala, porque a Constituição lhe dá esse direito. E é importante que nós venhamos a fazer alguma coisa, né, em relação principalmente às questões do Supremo Tribunal Federal. É uma instituição de peso, sim, mas alguns membros têm feito coisas horríveis lá dentro, e todo mundo sabe disso. Então, nas eleições, vamos votar em senadores que não tenham processos, que não estejam sujos, né? Correndo risco de o Supremo Tribunal Federal mandar prender por questões de roubo e corrupção. Então vamos votar, aprender bem a votar nos nossos senadores, que sejam pessoas sérias, que não tenham medo de impor leis, né? Abrir CPI contra ministro do Supremo Tribunal Federal, que não tenha medo de colocar a CPI da Lava Toga, tá? Limitar o cargo de juiz, porque os juízes, no sistema comum, a pessoa depois dos 40 anos, ele não consegue mais trabalho, não é verdade? Observa bem, os juízes, homens já velhos, de 70 anos, 60 e tantos, 70 anos, onde já está com as suas faculdades mentais já comprometidas por causa da idade, esses homens é quem decide o curso do nosso país. Não tem condições nenhuma, é necessário a gente eleger ou colocar ministros mais jovens lá e acabar também com esse ministro uma vez, ministro para sempre. Isso não existe, gente. É um absurdo isso. Por que eles estão fazendo o que estão fazendo? Justamente por isso, porque não tem limite. Existe um Deus, né, Supremo Criador do céu e da terra e todo o universo, e aqui no Brasil temos o Supremo Tribunal Federal, que tem alguns deuses, né? E pelo fato de não ter quem limite o seu monte de problemas com questões antidemocrático e fora da nossa Constituição, fazer aquilo que eles querem fazer. Então não tem condições a gente deixar isso acontecer. Então nós não vamos aqui prejudicar ninguém, jamais, xingar e tal, não podemos, mas nós temos o direito, como poder emana do povo,
nós temos o direito dado pela Constituição, que é votar para que os juízes, que os senadores limite o tempo de juiz. Bota o cargo por 10 anos, né? E depois sai. Então é assim que tem que ser, gente. Não podemos mais aceitar o que está acontecendo no nosso Brasil. Nós somos pagadores de impostos, não vou dizer contribuinte, porque contribuinte é até engraçado, né? Contribuinte parece até que a pessoa é voluntária, dá o que quer, quando quer e quanto quer. Mas não é assim. Nós somos pagadores de impostos, pagamos muito caro para esses políticos. E agora, nesses últimos tempos, porque os cidadãos estão mais politizados, aprenderam mais o que é a política. Então, o que está acontecendo agora é que estão mexendo naqueles que ficaram a vida toda escondidos, fazendo barbaridades, e hoje, porque estão sendo expostos, eles estão reclamando. Mas isso não vai parar por aqui, eu creio, né? O povo brasileiro tem aberto mais os olhos e vamos tocar o barco com o nosso direito que temos dado pela Constituição, que é o direito de fala. E nós não votamos em ministros do STF, nós votamos em presidente, senadores, deputados, prefeitos, isso sim, mas não votamos em ministros. Então, esses ministros têm que limitar o cargo deles. Eles fazem o que querem, pessoal. Entendeu? Então, vamos analisar isso, principalmente o ministro que já tem mais de 60, quase 70 anos, são pessoas que não é menosprezando, mas a própria lei brasileira diz que a pessoa depois de 60 anos, ele já está aposentado, já tem que parar de trabalhar, porque se aposentam e aí vão estar descansando pelo trabalho que exerceu. Mas na política não é assim, isso tem que ser mudado também, certo? Então fica aí a dica, vamos em frente e vamos aprender a votar para senadores. Senadores que é contra o Brasil, vamos jogar fora. Senadores que têm medo do Supremo Tribunal Federal, vamos jogar fora, sabe? Se nós não tomar uma providência, daqui a pouco o Alexandre de Moraes e outros vai mandar prender o Brasil inteiro, né? Então é um absurdo. E o que aconteceu agora com esse rapaz, Alan dos Santos, que está acontecendo com ele, é um absurdo, gente. Você vê que o outro ministro liberou um bandido, um ladrão, e esse ladrão fugiu, era para ficar aqui no Brasil, ele fugiu. Aí foram atrás, cadê? Já desapareceu no mundo. E aí os ministros também que proibiu a subida da polícia na Rocinha, né? Nos morros do Rio de Janeiro, vai prender bandido, pelo amor de Deus, isso não tem cabimento, tá? Então, vamos em frente. E essa é a dica para esse dia, né? Essa noite, no caso. E estamos juntos aí. Deus abençoe a todos. Sim, e falando da guerra espiritual, Jesus, quando ele estava, antes de ser crucificado, Jesus estava contrariando aquele governo. Por quê? Porque ele veio com uma solução do mundo, para o mundo. E aí os governantes não queriam que ele se apresentasse, chegasse e se mostrasse mais poderoso do que eles. Você vê o que foi que aconteceu, né? Então mataram discípulos, seguidores de Cristo, foram crucificados. Herodes tinha o pleno poder de dizer, não, ninguém vai matar esse homem não, Jesus, né? Porque ele poderia ter dito isso, que ele tinha o poder para isso, mas por questões políticas, né, ele lavou as mãos. Falou, vocês decidem aí. Então não é fácil, não foi mais fácil para ele, então tudo que aconteceu. A política, gente, está muito envolvida também nas questões espirituais. A maioria das vezes é contra tudo aquilo que é a favor da decência, da ordem, dos costumes, dos bons costumes, sabe? Então, é isso. Às vezes a política, ela dá oportunidade às pessoas fazerem aquilo que elas querem, com medo
de não receberem votos. As pessoas constroem casas em encostas, né, beira de riachos, e aí ninguém faz nada, ninguém fala nada, porque, mesmo sendo perigoso e proibido, ninguém fala nada porque as pessoas querem, os políticos querem garantir o voto, entendeu? Hoje nós temos um governo que fala o que fala, não tem medo de ninguém, não tem rabo preso, tá? Então está sendo censurado por alguns. Mas não estou aqui defendendo de unhas e dentes não, porque o governo federal é um político, o governo federal é um dos nossos empregados do povo brasileiro, ele que tem a consciência e sabe que o povo, ele é leal ao povo e ele está ali para fazer o que o povo quer, ele está ali para fazer o que o povo quer. Então ele já demonstrou que ele não é esse demônio que as pessoas têm dito, certo? A prova disso foi naquela reunião do Ministério, da reunião dos ministros, quando o Supremo Tribunal Federal exigiu a gravação. Então ali ele viu que ele falou que ele estava chateado porque ele falou algo, seria compromisso de campanha, e não estavam fazendo nada. Ele não tinha sede pelo poder não, ele queria fazer o que tem que ser feito pelo país. Então é por isso que estão tentando massacrar o homem. É isso que está acontecendo. Vamos respeitar o presidente desse país, certo? Porque ele está trabalhando, isso ninguém pode negar. Ele tem o jeito dele de falar, certo? Mas é o jeito dele, tá? Então, cada um tem o seu jeito de falar e ninguém pode ser censurado porque fala o que pensa, tá bom? Obrigado.